E aí, bom dia ou boa tarde, não sei. Para você que está assistindo isso, eu já quero agradecer a sua audiência. Já quero agradecer se você já tem acompanhado aqui tanto os pods pelo Anchor, pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, ou mesmo pelo YouTube. Eu agradeço demais nesse nosso retorno, de voltarmos a gravar, de voltarmos a estar mais presentes nas redes. Tem sido um processo muito gratificante para mim, assim, voltar a ter prazer nisso, porque até pouco tempo atrás eu tinha perdido esse prazer, e você faz parte disso, você faz parte desse retorno, você faz parte dessa volta. O novo ano está começando, eu tô no momento de gravação desse episódio, é o dia 31 de dezembro de 2022. Quando a gente começa a fazer algumas reflexões sobre o que nós aprendemos, sobre o que nós vivenciamos, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado ao longo desse ano, e essas reflexões são muito verdadeiras, essas reflexões são muito válidas. A gente começa a traçar algumas metas também para o próximo ano, mas em relação a isso eu tenho meio que deixado de lado, meio que largado mão de fazer algumas metas assim, porque eu sei que se eu não cumprir eu vou ficar frustrado. Então eu tomei uma nova decisão, uma nova iniciativa para esse ano de 2023, que não formular metas, mas sim deixando as coisas fluírem, deixando Deus conduzir todas as coisas, e não apenas deixar que Deus atue em alguma área ou outra que eu acho importante ou que eu acho deficitária, mas permitir que Ele conduza absolutamente tudo. É muito clichê a gente falar que Deus está conduzindo, mas o que a gente vive, na verdade, é deixar Deus atuar em algumas poucas áreas que a gente acha que estão faltando, e assim Deus ele se torna um tapa-buraco na nossa vida. Mas quando eu entrego até aquilo que está indo bem nas mãos dele, isso representa uma maturidade muito grande, porque agora então eu não dependo mais da força do meu braço, e agora eu vivo sob a perspectiva do céu. Eu não dependo mais daquilo que eu planejei, mas eu vivo e me submeto a uma perspectiva do céu, aonde eu entendo que os pensamentos que Deus tem são muito mais altos. Assim como o céu, né, é distante da terra, ou o leste, ou o oeste é longe do leste, assim são os pensamentos do Senhor. A Escritura já diz isso. Os pensamentos deles sendo mais altos, sendo preciosos, sendo pensamentos de paz e de prosperidade, não tem dificuldade nenhuma quando eu não apenas conheço, mas tenho essa revelação, coloco isso dentro do meu ser, e eu vivo essa verdade. Então não se torna difícil eu colocar as coisas nas mãos dele, deixar que ele faça os planos e eu viva e submeta a minha própria vontade, os meus próprios pensamentos, o meu próprio intelecto sob a vontade dele, debaixo da vontade dele. Quando eu conheço o Senhor Jesus através de uma relação e não através de uma religião pura e simplesmente, eu torno a vontade de Jesus e a vontade do Pai conhecida a mim. Portanto, agora eu me relaciono não para atrair bênçãos para a minha vida, não para ir atrás de bênção, não para caçar a minha bênção, mas eu vou até o Pai, porque eu amo o Pai, eu quero me relacionar com o Pai e tornar a vontade dele conhecida a mim. De tal modo que agora eu não vivo mais baseado numa expectativa de futuro, mas eu vivo baseado numa vontade do céu. Expectativas são importantes? Claro que são importantes. Mas a convicção de que o Pai já está atuando é muito mais importante do que expectativas. Hoje nós vivemos uma geração inteira de cristãos frustrados com Deus e com pessoas, porque criaram expectativas demais e não se tornaram conhecidos da vontade do Pai.
E às vezes quando a tal bênção não veio, quando a tal promoção não veio, a gente fica frustrado. Esse para mim foi um ano de muitas frustrações, exatamente porque eram expectativas demais na direção errada. Não sei para você como é que foi esse ano, se foi difícil, se foi fácil, mas para mim foi um ano bem conturbado, onde em meio a toda essa tempestade, Deus esteve me ensinando muita coisa. E ainda continua ensinando. Que a principal coisa foi, uma das principais foi me colocar submetido totalmente à vontade dele. Que quando a gente se submete à vontade dele, a gente não caminha mais por expectativas, mas caminha na convicção de uma presença, caminha na convicção de um poder que está atuando. E muitas das vezes não é de acordo com a minha vontade ou com aquilo que eu imagino. O que Jesus fazia muitas das vezes não era de acordo com aquilo que os discípulos tinham de expectativa de um Messias, de um Salvador. Mas era exatamente o que precisava ser feito. Era exatamente a morte que precisava acontecer para que no terceiro dia esse alguém ressuscitasse e nos desse livre acesso ao coração do Pai. Aquilo que separava hoje já não separa mais, não pelos nossos méritos, mas por Cristo Jesus, da qual perdi todas as coisas, da qual aprendi a considerar tudo como perca, em função do Evangelho, em função do Cristo, que é muito melhor que a minha vida. Entender isso é a chave para uma vida feliz e plena. Felicidade essa que não depende das circunstâncias na qual eu estou inserido, mas felicidade essa que depende de um olhar fixo em um alguém. Porque a nossa religião não fala de algo, o nosso evangelho não fala de algo, mas sim de um alguém. Logos, o centro do universo. E esse é Jesus. Aquele que nos constrange com seu olhar. Aquele que nos constrange com o seu amor. Aquele que nos coloca em seus braços, aquele que tem os cabelos brancos como a lã. Chamas de fogo em seus olhos. Fogo esse que queima o nosso coração e nos consome. Fogo esse que nos sacrifica. Não para atrair alguma bênção ou não por um afazer religioso. Mas um amor sacrificial, a gente se entrega. Porque não existe nada melhor do que nos satisfazer dessa presença. Não existe nada melhor do que nos relacionarmos com esse amor. Não existe nada que se compara à presença do Pai, à presença de Jesus. E você pode ter liberdade para você estudar várias religiões, vários caminhos filosóficos. E muitos deles são muito interessantes, possuem muitos elementos legais, cara. Mas todos eles têm uma função de tentar encontrar Deus, de tentar fazer com que nós nos aproximemos de Deus, mas o que eu entendo acerca de Deus foi de um Deus que se aproximou. Que eu não era nada e ele veio. Que eu tinha errado e ouvi os passos dele no jardim. Esse é o meu Deus. Portanto, eu não faço coisas para me aproximar dele. Ele se aproximou de mim. Ele me buscou, Ele me resgatou. E agora como é que eu não vou viver uma vida de adoração extravagante com todo o meu ser em relação a esse Senhor Jesus? Hoje não tem muito um roteiro, hoje não tem muito uma sequência de textos que a gente vai ler. Eu só queria, nesse novo ano que se inicia, trazer isso à tona para a tua vida. Trazer isso à tona para o teu coração. Será que a vontade do Pai é conhecida a você? Será que os propósitos do Pai são conhecidos por você?
Ou será que você entrou num ciclo de ansiedade tão grande, tão grande, tão grande, de fazer, 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 de agenda, agenda, agenda? Que agora parece que você não consegue olhar mais além, parece que você não consegue sair desse ritmo, desse ciclo de colocar Deus como um tapa-buraco e não se submeter à vontade dele. Porque a agenda, o sistema, ele tem te empurrado para um lugar de só fazer, 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 ao invés de estar na presença do Pai, ao invés de estar com Ele, na vontade dele. Como será que tem sido isso para você? Como será que você tem vivido isso? Sabe, eu estou fazendo um estudo bem aprofundado, assim, dentro daquilo que eu acredito, dos evangelhos. Já terminei o evangelho de João. Quer dizer, já não, eu demorei. Acho que eu fiquei 6 meses no evangelho de João, porque é um evangelho muito intrigante, cara. É um evangelho de alguém apaixonado, e aí você também é tomado dessa mesma paixão. Você também é tomado desse mesmo sentimento que João tinha por Jesus, e ele escreve de uma forma tão humana, sabe, tão genuína. Mas tem um texto, uma história que me chamou muita atenção quando eu estava lendo, que é uma história que fica em João 12. Muitas das histórias são meio que exclusivas assim do Evangelho de João, porque ele é um evangelho o Evangelho de Jesus, segundo João, ele é bem diferente dos outros 3. Recomendo que você estude esse livro, cara, para você ter, talvez despertar em você a mesma paixão, o mesmo amor, a mesma convicção de que João tinha em Jesus. Talvez isso desperte em você, como também despertou em mim. E tem uma história muito interessante aqui em João 12, a partir do verso 20, que diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Olha que interessante. João ele é enfático em dizer que entre aqueles que estavam indo adorar Deus estavam alguns gregos. E isso é muito icônico, e é um detalhe que a gente não pode passar desapercebido, porque a cultura grega, apesar de não dominar mais como a cultura romana na época, ela era uma cultura muito forte, de muitos anos, de muita filosofia, uma cultura que se espalhou pelo mundo, tanto de táticas militares, mas também no campo intelectual. Então os gregos eles já vinham carregados com essa sua cultura forte, com esse seu pensamento crítico elevado, muitas vezes acompanhado de uma percepção física, que era um dos lemas deles: corpo são, mente sã. Você tinha ali o surgimento, o berço daquilo que viria a ser as Olimpíadas mais para frente. Então você tinha um berço do esporte, o berço da filosofia, o berço do conhecimento empírico, do conhecimento intelectual. Os gregos trabalhavam durante metade do dia e na outra metade ficavam discutindo coisas, ficavam aprendendo coisas, tanto que Paulo, quando ele passa em Atenas, ele fica ali alguns dias observando qual era o comportamento desses gregos, e que eles vinham como centro do mundo, assim, que eles vinham como estilo de vida, e ele usa tudo isso para mostrar o evangelho, para pregar o evangelho para aqueles intelectuais. Então você pode imaginar que, sendo ele um grego importante, sendo eles gregos importantes ou não, eles vinham já carregados com essa cultura dentro de si. Mas mesmo carregado com essa cultura dentro de si, você observa que entre os que estavam indo adorar a Deus estavam eles. Então aquela mensagem ela não era conhecida somente do povo judeu, mas ela estava ficando conhecida em outros lugares. Como Samaria havia acabado de conhecer também o Messias, aquele que viria realmente libertar, não de um jugo romano, mas libertar das correntes do pecado. Então esse é o contexto. O texto continua dizendo assim: eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Olha que interessante isso. Gregos
dotados de suprema inteligência, dotados de suprema capacidade física. Naquela época, eles estavam indo adorar a Deus, mas eles tinham um desejo, eles manifestaram esse desejo a Filipe, dizendo assim: nós queremos ver. Nós queremos ver. Sabe o que nos falta hoje? É o mesmo desejo dos gregos. O que nos falta hoje é esse anseio daqueles gregos que mesmo com todos as desculpas humanas ou os recursos humanos para se declararem autossuficientes em seu conhecimento filosófico, eles, além de estarem adorando ao Pai, eles também manifestaram, se achegaram até um dos discípulos de Jesus. Eles não ficaram inertes, eles não ficaram parados, eles não ficaram contemplando, eles não se contentaram apenas em adorar, a cumprir um rito ou uma data religiosa, mas eles foram até aquele que seria o discípulo daquele Cristo, daquele Jesus, e disseram: nós queremos ver. E a raiz da palavra grega ver tem a ver com experiência, com experimentar, com tocar, com apreciar, e não apenas algo contemplativo, onde você fica vendo e assistindo, mas como algo ativo, onde eu vou e eu toco nesse Jesus. Eu sou constrangido pelo seu olhar, constrangido pelo seu ensinamento, constrangido pelo seu amor. Eu quero experimentar, eu quero vivenciar. Eu não quero ter apenas algo para contar para os meus amigos, algo para contar no meu Instagram, algo para que me dê muitos likes ou muitos views. Não, eu quero ter uma experiência genuína com esse Jesus. O desejo dos gregos, cara, eu acho que tem que ser o mesmo desejo nosso, da gente querer ver. Não apenas ouvir falar, mas querer ver. De tal modo que a gente use as mesmas palavras de Jó. E Jó falou assim: olha, eu tinha apenas ouvido falar desse Deus, mas agora, depois de passar por todo esse processo de sofrimento, de quebrantamento, de perder tudo aquilo que eu tinha, agora os meus olhos, eles podem ver o Rei. Agora os meus olhos podem ver a Deus. E esses gregos, cara, eu fico admirado. São poucos versos que a Bíblia dedica a eles. Pouquíssimos versos. Muitas pessoas não lembram deles, e é só o Evangelho de João que traz essa história. Os outros não trazem, mas eu fico impactado com pessoas que tinham tudo para se perder na sua própria cultura, no seu próprio intelecto, para serem autossuficientes, mas elas entenderam que faltava algo mais. Mesmo sendo dotados de tantas coisas, elas entenderam que faltava algo mais, a ponto deles saírem do seu lugar, saírem do seu ambiente, do seu território, saírem do seu próprio país em busca de algo que era maior, que eles sabiam que era maior, e que eles descobriram que isso não era algo, mas era alguém, e esse alguém cabia perfeitamente naquele espaço vazio que eles se permitiram perceber. Sabe, cara, existe um buraco nas nossas vidas que Jesus cabe perfeitamente naquele buraco. Perfeitamente, nem mais e nem menos. E esse buraco não é um fator apenas financeiro, um fator emocional, não. Ele contempla toda a nossa existência. Que por mais que a gente conquiste tudo nessa terra, vai sempre faltar algo. Vai sempre faltar alguma coisa. E sabe por que a gente percebe que está faltando algo? Porque as pessoas estão cada vez mais embriagadas de várias coisas. Embriagadas de rede social, embriagadas de celular, embriagadas de carreira, embriagadas de sucesso, de dinheiro, e a gente corre atrás disso, corre atrás disso. Mas todas as vezes que a gente para, todas as vezes que a gente é obrigado a parar, a gente percebe que falta algo nas nossas vidas. Só que isso não é algo, é alguém. Quando a gente se retira desse ciclo vicioso, desse ritmo frenético, a gente para pensar um pouco. Por exemplo, Natal e o Ano Novo, essa semana entre Natal e Ano Novo, ela é muito boa para reflexão, porque muitos de nós paramos e a gente percebe que a gente está correndo atrás do quê? Sabe, se te tirassem tudo que você tem hoje, todas as suas posses materiais, ia sobrar o quê?
Eu tenho conversado muito com a Nadine sobre o que é sucesso, né? A gente tem refletido bastante acerca disso. O que é sucesso? Sucesso é você ter uma carreira, sucesso é você ter uma faculdade, sucesso é você ter dinheiro na conta. Isso é sucesso, será? A gente tem definições muito rasas de sucesso. Muito rasas, achando que trabalhando, estudando, conseguindo um diploma, e esse diploma me leva a tal emprego, eu fico anos naquele emprego, e isso é ter vida, cara. A vida, será que é só isso? Será que é você se formar, você trabalhar e você pagar conta? Será que é só isso mesmo? Será que não existe um propósito maior? Pensa nisso. Leva isso para esse ano que está se iniciando. Será que não existe algo mais pela qual você nasceu? Aqueles gregos, cara, criaram coragem para sair do ritmo frenético, para sair do ciclo, para sair do seu próprio país, para procurar aquilo que eles sabiam que estava faltando. Muitas vezes eles não conseguiam mensurar o que era, mas eles sabiam que estava falando algo, a tal ponto de eles chegarem até um dos discípulos e dizerem: nós queremos ver Jesus. Nós queremos ver Jesus. Ao passo que Jesus responde: aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. A Bíblia não fala, mas provavelmente aqueles gregos começaram a seguir Jesus. Eu acredito nisso. E Jesus, percebendo a fome daquelas pessoas, percebendo a fome daqueles homens, ele fala: olha, se você ter valor na sua própria vida, ou ter valor nas coisas que essa vida te oferece, você vai perder. Mas agora, se você renegar tudo, se você considerar tudo como perca, se considerar a mim mais importante do que essas coisas, então você vai encontrar a vida. E Jesus dá outras declarações como essa ao longo dos evangelhos. Aquele que não renunciar tudo que tem por causa de mim. A gente viu um pouquinho disso no episódio anterior. Aquele que não renunciar tudo aquilo quanto tem por causa de mim não é digno de mim. Porque é sobre isso, não é sobre um voto de miséria, mas é sobre não colocar o coração nas coisas que você tem ou nas coisas que você faz. Não ter o seu próprio valor naquilo que você tem ou naquilo que você faz. Sabe, eu vejo muita gente com doenças ministeriais, acreditando que Deus as amará mais por aquilo que elas fazem, acreditando que o valor delas está naquilo que elas fazem, não em quem elas são, em Cristo Jesus. Todas as vezes que eu acho que o meu valor está naquilo que eu faço, eu estou desmerecendo os méritos de Cristo, desmerecendo o sangue de Cristo, porque a minha identidade foi comprada por um valor de sangue de tal modo que agora eu me encontro e me conecto naquilo que o Senhor diz a meu respeito e em como Ele me vê, e não naquilo que eu acho que vejo. Será que você não tem corrido atrás do sucesso durante muitos anos, acreditando que o sucesso é você ter uma conta bancária estável? Mano, isso não é sucesso, nem aqui. Sucesso é você ver o caráter de Cristo sendo formado em você. Sucesso é você ver aquela pessoa que era ridícula de chata, que brigava com todo mundo e agora não briga mais porque foi transformada. Aquela pessoa que roubava e agora não rouba mais. Aquela pessoa que mentia e não mente mais. Sucesso é você ter o seu caráter forjado perante o caráter de Cristo. Que o caráter de Cristo se forme em você de tal modo que a dificuldade que você tinha em perdoar antes, você já não tenha mais, não por seu mérito, mas porque Cristo está florescendo em você. Isso é sucesso. Sabe, tem sido uma luta para mim redefinir o sucesso. Mas quando eu entendo que o sucesso está no caráter de Cristo formado em mim, eu percebo que todo o resto é secundário.
Não estou dizendo para você ser um encostado, não estou dizendo para você fazer nada. Mas eu quero te convidar para você viver uma vida abnegada de tudo. Tendo tudo, mas não com o coração naquilo. Conquistando o mundo, conquistando praticamente tudo que é possível ser conquistado, mas não tendo o coração naquilo. Essa é a sacada mais importante. Porque agora, aconteça o que acontecer, eu estou seguro e descansado nele. As minhas ansiedades não me consomem mais, porque eu estou baseado nele. Deu certo, amém. Não deu certo, eu vou continuar confiando. Porque o que mais importa não é aquilo que o Pai está fazendo, mas o que mais importa é quem Ele é. Agindo ou não agindo da forma como eu espero, eu estou satisfeito nele. Porque o que me satisfaz é a presença, o relacionamento com Ele. É face a face, é glória, é o peso de glória. É sobre isso, uma mensagem de ano novo. Que realmente ano novo possa significar uma vida nova pra gente. Não baseado em velhos hábitos, mas baseado agora numa vida pautada na vontade. Todo aquele que tem sede, todo aquele que tem fome vem beber das águas. Águas essas que você bebe, você se empanturra e você quer continuar bebendo, bebendo, bebendo. Você quer sempre mais e Deus terá sempre mais para você. Quando você acha que conheceu tudo, Deus vai lá e muda tudo. Deus vai lá e vira de ponta cabeça para que você conheça ainda mais, para que você tenha mais fome e sede da presença dele. Os pensamentos dele são mais elevados, são mais altos, cara. Os pensamentos dele são mais altos. Se você acha que sabe de tudo, se você acha que conhece tudo. Deus vem e mostra que a gente não sabe de nada. Senhor Jesus, nós te honramos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome. O Senhor é maior que tudo. Maior que todas as coisas, maior que todos. O Senhor é tudo em todos. Um rei que tem o cetro e a espada, mas que também tem a água e a toalha. Pai, ensina-nos a viver em Ti, Pai. Senhor Jesus, ensina-nos a viver em Ti. Ansiar por tocar nas Suas marcas, ansiar por tocar o Teu rosto. Ansiar por deitar em Teu peito, ouvir as batidas do Teu coração. Ser um contigo, tendo o Teu caráter sendo forjado em nós. Que neste novo ano não seja um ano de velhos hábitos, não seja um ano de autossuficiência. Não seja um ano de planejamentos específicos ou de experiências rasas espirituais, mas que seja um ano de águas profundas, águas que não dá pé, águas que a gente se afoga e que a gente morre, mas renasce para uma nova vida em Ti, onde a gente não tem mais o controle, onde a gente não tem mais todas as respostas, porque as respostas estão em Ti e muitas delas não são reveladas a nós, mas nós não nos importamos com isso porque estamos satisfeitos em quem o Senhor é, Pai. Em quem o Senhor é, Senhor Jesus. Queremos ser ativados e viver sob a vontade e liderança do Espírito Santo. Ainda que as pessoas não entendam, ainda que não gere engajamento nem likes, mas nós estamos aqui, joelhos no chão, prostrados, que não falte lágrimas nos nossos olhos, Senhor. Que não falte desejo por Ti, paixão por Ti. Que não falte aquele amor, aquela união dos primeiros dias. Que em meio à perseguição, à morte, aqueles primeiros cristãos se alegravam, choravam quando estavam diante da Tua presença. Não importando a morte, não importando a perseguição, porque eles só queriam o rosto, eles só queriam a face, eles só queriam a presença. É isso que nós queremos, Pai. Que nada seja maior do que Ti, maior do que a Tua presença. Em nome de Jesus. Querido, se você curtiu, se fez sentido para você, compartilha aí com quem você acha que precisa ouvir isso aqui. Se você está ouvindo isso pelo YouTube, você já é rato aí. Se quiser se inscrever, se inscreve. Se não quiser, tá tudo bem. Jesus te ama ainda assim. E será um ano aí de muita coisa boa vindo pela frente. Eu espero que você continue com a gente. Beleza? Um abraço, um feliz
2023. E a gente se vê no próximo episódio.